Deixar o Map Biomas nu aqui diante do povo. Eu tava com saudade de fazer esses vídeos mais longos, então vamos desvendar um pouco o Map Biomas, porque a gente tem recebido muitas dúvidas de produtor e de consultor, e eu preciso esclarecer algumas questões com vocês, então fica comigo até o fim. Esse medo que vocês têm do Map Biomas vai acabar, porque só existe porque ninguém nunca parou para te explicar realmente o que é. Esse mito que existe em torno do Map Biomas, o que ele é, o que ele causa, as verdades e as inverdades que os bancos e as instituições financeiras passam para vocês. Fica comigo. O que é o Map Biomas, Poliana? Gente, o Map Biomas é um projeto de mapeamento anual do uso e cobertura do solo brasileiro. Ele mapeia o solo desde 1985. Então, de 85 para cá, ele faz por série, né? Ele pega todas as imagens Landsat disponível naquele ano, imagem de satélite, gente, com resolução de 30 metros. Ele monta um mosaico, tira as nuvens, depois ele vai rodar um algoritmo em cima daquilo, uma IA. Ele vai usar uma plataforma específica e aí ele classifica pixel a pixel ali, o que é floresta, o que é pasto, o que é lavoura, o que é água, o que é área urbana, certo? Dali ele tira algumas classes de uso. São 29 classes. Hoje está na coleção 8. Ela cobre de 1985 até 2023. Quadradinhos por quadradinhos de 30 por 30. 30 metros por 30 metros. E aí ela vai construindo a história daquele quadradinho. Ah, por exemplo, em 90 era uma floresta. Em 2005 é um pasto, agora já não é mais pasto, é lavoura. Agora em 2025 já começou a regenerar uma vegetação secundária. Então ela conta a história daquele pedacinho. Então o Map Biomas ele nunca vai apagar. É muito comum o produtor dizer assim, eu quero sair, apagar a minha área do Map Biomas. Não apaga, porque ele registra esse uso, ele registra essa transição. Dito isto, entendido isto, vamos lá. Por que que ele parece ser tão difícil para o produtor, Poliana? Porque, gente, o cenário de hoje da área ambiental, da área do agro, do rural, do uso do solo, ele precisa mudar aquele solo, precisa tirar a vegetação para plantar. E é isso que o Map Biomas vai dizer. Ó, tá aqui uma área que foi aberta em 2002. Ela vai marcar que em 2002 aquele pixel deixou de ser vegetação nativa e virou uma área antropizada. Primeiro lavoura, antropização. Então em 2018 ela recuperou a vegetação, também vai mostrar que recuperou, também vai mostrar essa mudança na vegetação secundária. Aí, quando o fiscal vai lá, quando o banco recebe essa informação, puxa essa imagem, ou o Ministério Público puxa essa imagem do Map Biomas, eles enxergam o quê? Uma linha do tempo. Eles não enxergam um print, como a gente enxerga. Ah, estão dizendo que eu desmatei. Não. E aí é que vem aquela grande questão. Apareceu em vermelho lá no Map Biomas, eu estou condenado, estão dizendo que eu errei. Não, meu querido, calma, muita calma nessa hora. O que o Map Biomas está dizendo aqui, meu povo, é que mudou. Ele não está dizendo que você está errado. Ele está dizendo, ó, mudou aqui. Quem vai dizer que está errado ou não são as autorizações que você tem. Então, Código Florestal, a lei que exige uma utilização ali, o CAR, saber se era uma reserva legal, se era uma APP, se era uma área para ser recuperada, uma área sensível, se tem licença, se tem autorizações. O mapa está citado lá no Map Biomas, não é uma sentença de erro, certo? Aí a gente vai para as partes delicadas. Dentro do sistema, Poliana, por que banco não entende? Porque banco não é ambiental. O ambiental dele está precisando melhorar. Porque o que acontece é que Map Biomas não é um dado oficial do governo. E banco precisa entender isso. Instituição financeira precisa entender isso. Map Biomas é uma rede de universidade, de ONG, de pesquisador. São empresas de tecnologia reunidas que trabalham com um método específico, com uma transparência, mas não é um sistema oficial do Estado, do governo, não é.
Então ele tem uma taxa de erro. Ele usa mapeamento por satélite com inteligência artificial de 30 metros de resolução. Então tem confusão entre as classes. Existem pastagem que se sobrepõe à agricultura em algumas regiões, área de várzea que não é várzea, mosaico de uso com problema. Isso é próprio do mapeamento, e o MapBiomas reconhece que essa metodologia tem problema, porque são feições, gente, de 30 metros ali num pixel, representa 900 metros quadrados. Então é muito pequeno, é um corredor de app pequenininho, uma reserva estreita, não aparece exatamente do jeito que está no chão. A interpretação precisa levar em conta, principalmente quando o órgão ou o banco usar o mapa, ele precisa levar em consideração isso, tá? Nós estamos falando numa foto aérea de 5 centímetros. Então, a imagem é muito boa, ok, mas ela vem melhorando a cada coleção, tá na coleção 8. Então ela refaz o que foi feito lá. É evidente que em 1990, a imagem de lá é de uma forma, porque a de hoje, depois na coleção 8, quando ela foi tratada novamente, em comparação com a coleção antiga, ela teve uma otimizada, ela melhorou, mas ainda assim você tem que ter cuidado para não pegar aquele print velho, aquela imagem velha e comparar com a nova. O MapBiomas, ele faz uma série de alertas para a gente. Ele alerta que o mapa anual cruza diferentes sistemas de detecção, vai cruzar o SAD, o DETEL, o GLAD, ele valida com as imagens de alta resolução, ele publica os famosos alertas refinados de desmatamentos para ajudar na fiscalização, mas ele também diferencia que isso não quer dizer irregularidade automática. O alerta, que é o grande medo de vocês, é dizer, aconteceu uma supressão aqui. Ele não está dizendo que é ilegal ou não. Então, quando chega um alerta que o cliente fica apavorado, que o banco não sabe interpretar, você, meu querido consultor, precisa dar o suporte para o seu cliente. Porque aqui é que entra um profissional correto, um profissional de verdade, que não tem medo, que sabe construir seus argumentos com método. Você tem que construir uma linha do tempo, mostrando as mudanças do solo daquela área, sim, cruzando as regras, cruzando a legislação do tempo e o que o Código Florestal exigia naquela época. Então, qual era a regra do bioma naquela época, né? Por exemplo, antes de 2012, com o antigo código. Existe alguma anistia de transição, né? Quem abriu antes, será que era realmente nativa ou será que não era só uma capoeira? Né? Qual era o uso realmente do solo? Qual a interpretação? Estava dentro de uma APP mesmo, uma RL, tem característica de APP? Foi supressão ou foi limpeza de área? A área é consolidada, é recuperação, é compensação. Você tem que construir uma narrativa técnica com respaldo jurídico, gente. Porque é a partir disso que a gente monta parecer, que a gente monta laudo, que a gente monta nota técnica, que a gente constrói memória de cálculo. É mostrando a alteração que o MapBiomas aponta, que ela já está enquadrada e que ela está em processo de regularização, por exemplo. Ou se houve um erro de classificação do MapBiomas. Isso você demonstra com foto, com drone, com imagem de alta resolução em campo, com vistorias, com outros mapas. Usar o MapBiomas também pode ser a nosso favor, gente. Vocês acham que o MapBiomas é só para acusar e não é. Tem série histórica de vegetação secundária, por exemplo, que pode mostrar que uma área está em regeneração há alguns anos, que ela está se consolidando em processo de recuperação. E o que ela está se recuperando há poucos anos ainda é pousio. Então, o principal problema com o MapBiomas, quando o cliente diz assim, eu quero sumir do MapBiomas, é você não saber conversar com o MapBiomas, conversar com o sistema, entender a informação que ele está passando. E as instituições financeiras têm culpa nisso. Porque o MapBiomas sozinho não condena e não absolve ninguém. Quem faz isso é a interpretação técnica da instituição financeira que peca no enquadramento legal. O que derruba o produtor, o que atrapalha o consultor não é o mapa, não é o alerta do MapBiomas. É quando ele chega diante do alerta sem saber o que fazer, sem saber interpretar, sem legislação na mão e deixar que esse alerta, principalmente, seja utilizado fora do contexto para o qual ele foi criado.
Quando a gente entende, quando você, meu querido, entende que ele foi produzido, que ele tem limites de forças, inclusive, ele deixa de ser uma pedra no sapato. E ele começa a virar o que ele é exatamente. Uma testemunha de algo, uma informação, um histórico de uso do solo. E esse histórico, ele precisa ser entendido, interpretado, ele não tem que ser confundido e nem rechaçado, nem demonizado. Vocês começam a odiar o MapBiomas, que é um problema. Não, ele não é um problema. Às vezes, algumas instituições estão causando nisso um problema, tá bom? Então, o MapBiomas, quando ele registra a mudança de uso do solo, sua área vai continuar sempre registrada lá. Ela não está dizendo que você é irregular ou que você é regular, tá? O erro não é usar o MapBiomas para solicitar a informação. O erro é usar só o MapBiomas, sem nenhuma equipe técnica, sem contexto, sem uma defesa estruturada. Você que é consultor bom, não tem medo de MapBiomas. Ele sabe conversar com o mapa, ele transforma cada pedacinho daquele alerta num argumento sólido. E é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente traz aqui para vocês. De que a gente tem que ter segurança, tem que clarear as informações para o nosso cliente. Ontem o cliente me pediu, eu quero sumir do MapBiomas. Foi impossível. A sua informação está lá, vai continuar. E ano que vem, na próxima coleção, a coleção seguinte, nós estamos na coleção 8. Na coleção 9, vai aparecer novamente com o uso atual. Isso não diz que você errou. Volto a frisar. Isso diz que teve uma alteração no uso do solo, certo? Eu espero ter te ajudado. Se você ficou até aqui, me conta os principais problemas que você tem com MapBiomas. E até logo.